Estamos começando mais um episódio de Psicancelada. Eu sou a Lauren. Eu sou a Lê. Eu sou a Camila. E eu sou a Maria. Como vocês podem ver, hoje a gente tem uma convidada super especial. A Maria, ela é psicóloga, clínica e especialista em transtornos alimentares e em obesidade. A gente vai contar como que a gente conheceu ela mais pra frente, mas a gente achou esse um tema muito importante. A gente já tangenciou isso em alguns momentos, mas a pergunta norteadora que a gente vai tentar responder ao longo desse episódio é: por que obesidade é um problema? E, na verdade, a polêmica já começa aí, porque tem defensores que dizem que, na verdade, não é um problema, e tem pessoas que defendem que sim, é um problema, é uma doença, não é uma doença. Se for uma doença, por quê? Né? Então, tanto esses aspectos que sempre são polêmicos acerca da obesidade, mas também uma perspectiva psicológica, né? Porque, apesar, a gente vai falar disso mais pra frente, mas apesar de ser uma doença endócrina e não estar, por exemplo, no DSM ou no escopo de transtornos mentais, até talvez uma primeira pergunta, né? A obesidade é um transtorno mental? Não. Mas, muitas vezes, ele está comórbido a transtornos mentais e, muitas vezes, ainda que não haja um transtorno diagnosticado, questões comportamentais estão muito atreladas à obesidade. Por isso, né, psicólogas aqui que a gente tem especialistas no tema, a Camila também trabalha e trabalhou com essa temática. Então, essa é a nossa proposta de hoje. A gente está muito animada com o episódio. Quer começar respondendo por que obesidade é um problema? ou é mais espinhosa? Pois é, né? Eu sei que tem muita gente que levanta a bandeira de eu tenho obesidade, mas meus exames estão ótimos, né? Eu sou um obeso saudável. A obesidade por si só já é um problema, porque ela aumenta muito o risco de outras comorbidades, né? Tipo diabetes tipo 2, que é a diabetes do tipo que a gente consegue prevenir. Hipertensão, problemas cardíacos, né? Maior relação entre o peso, né? E a circunferência abdominal e infarto. Então, ela está no CID, no capítulo de doenças endócrino-metabólicas, porque ela tem um risco envolvido. É uma doença crônica, multifatorial, e que a pessoa precisa tratar. E ela precisa acompanhar isso para o resto da vida. Né? Então, sim, é uma doença. E uma curiosidade que me veio também, Maria, é como que esse tema, como você decidiu, porque dentro da psicologia as pessoas não sabem, mas é um mundo de coisas que a gente pode trabalhar, né? Por que você quis ir olhar para transtornos alimentares, para obesidade? Como que isso surgiu na sua vida como um interesse profissional, assim? Eu já tive, na verdade, a gente não fala que a gente tem, mas está remissão, não tem mais nenhum sintoma hoje. Eu já tive bulimia. E, na época, eu peguei um psicólogo que falou que era falta de problema. Assim, que... falta de problema, você tem tudo, vive numa bolha, no mundo cor-de-rosa. E aí, eu pedi ajuda no momento... Aí você criou mais um problema, exatamente, né? Porque, além de ter a bulimia, desenvolveu uma culpa. De fato, ninguém percebia que eu tinha alguma coisa, porque a gente faz tudo escondido, né? Come escondido, toma remédio escondido. Teve uma hora que eu não me aguentava mais. Aí, eu pedi ajuda... E aí, me levaram para esse psicólogo que só me atrapalhou. Aí, eu fui para um psiquiatra que me ajudou muito, que eu amo ele até hoje, assim, é minha paixão. E aí, eu comecei a estudar e entender que eu precisava tirar as pessoas que tinham isso do sofrimento. Porque é um sofrimento muito grande, é uma prisão. Porque não é só o comer, é o isolamento que você se causa, é a ansiedade, é sentir feio com o espelho, é se ver diferente, é não conseguir botar uma roupa, é não sair de casa, é o isolamento. Então, é tudo que isso acarreta, né? E, assim, eu não cheguei a ser nem... Acho que eu fiquei gordinha, mas eu me via muito maior do que eu era. Então, quem falasse pra mim que eu tava magra, eu não acreditava. Então, aí eu entrei com esse propósito, não sei nem se eu posso falar isso, que eu ia ajudar a tirar todas as pessoas que tinham isso do buraco. Porque é um buraco, né? E não dá para dizer que isso é saudável, né? Aí, pegando já esse gancho, né? A obesidade tem uma comorbidade com o transtorno alimentar, que é a compulsão alimentar. 50% dos obesos têm compulsão alimentar. Sim. Que é uma doença. Sim. Também, né? E tem uma relação muito íntima entre obesidade e transtorno de depressão maior. E eu lembro até que uma vez eu estava num congresso e tinha uma pessoa que estava falando que eles estavam tentando fazer pesquisas para identificar se era a obesidade que tornava as pessoas deprimidas ou se era a depressão que tornava as pessoas, né, mais propensas a ter obesidade. E ele falou que, nesse caso, não se chega num consenso ainda, porque ela falou assim, nesse caso é tipo o ovo e a galinha, não dá para saber o que veio primeiro, né? A gente ainda não conseguiu descobrir, mas existe uma relação, né,
muito forte entre obesidade e depressão. E tanto pessoas deprimidas engordam, quanto pessoas que engordam ficam deprimidas, né? Então, claro que a gente precisa olhar de perto isso. E dando um breve depoimento pessoal, eu tenho uma questão de flutuação de peso, sempre tive a vida inteira. Tenho diagnosticado o transtorno da compulsão alimentar e tenho fases em que eu tenho o transtorno depressivo maior se manifestando mais. E é nítido como o ganho de peso influencia no meu humor. Assim, diretamente. Eu estava até conversando com um psiquiatra, colega nosso, exatamente sobre isso. Assim, quando eu começo a ganhar peso, assim, uma coisa está tão ligada à outra que você não consegue identificar. Tipo, será que eu estou engordando porque eu estou mais triste? Ou eu estou mais triste porque eu estou engordando? Uma coisa retroalimenta a outra e vira uma bola de neve. Sim. Então, na minha experiência, assim, eu também desconheço uma pesquisa que diga, isso causa aquilo, né? A gente não fala tanto de causalidade, mas de correlação. Mas, de fato, agora, no meu depoimento, isso é muito presente. E eu também queria puxar um fio de uma coisa que a Maria falou, que ela teve essa experiência muito ruim com um profissional da saúde. E eu acho que isso é um sintoma da nossa sociedade como um todo, que é uma culpabilização da pessoa que está ou com obesidade, que não era o seu caso, ou com sobrepeso, que talvez também não fosse o seu caso, ou com um transtorno mental, né? Então, eu acho que também tem muito essa confusão, assim, nós todas acho que partilhamos da opinião que sim, obesidade é uma doença, mas isso não significa que isso de forma alguma, a gente quer culpabilizar o paciente por isso, assim. Ninguém tem culpa de ter doença nenhuma, de ter problema nenhum, assim. As circunstâncias nos levam a ter um determinado conjunto de problemas e características. E aí eu queria ver, assim, na sua experiência dessa culpabilização, né? Se você ainda vê profissionais fazendo desse jeito, relatos, porque hoje também ela faz uma divulgação do trabalho dela na internet, também faz conteúdos relacionados a isso, né? E pelo menos eu, às vezes, recebo relatos de pessoas, putz, fui no psicólogo e foi assim, assim, assado. Psicólogo gordofóbico. Exatamente. Né? Ainda hoje, né, apesar de a gente ter tanta informação, se a gente quiser ir atrás, existe essa culpabilização. Você acha que ainda tem isso nas costas dos pacientes? Com certeza. E, assim, não é culpa da pessoa que ela tá obesa. Né? Ela não quis ficar assim, né? Provavelmente passou por alguma coisa ou foi uma... Aí a gente entra no tema, né? Teve obesidade infantil, já cresceu com alguém dando comida para ela, aí tem já os 7 pontos do peso já acima, ela já cresce mais gordinha, já fica mais difícil ela voltar, ela já desenvolve uma depressão, ela já desenvolve uma ansiedade, uma fobia social. São muitos fatores, São muitos fatores, então... O obeso, para pedir ajuda, tem uma estatística que são 6 anos até ele pedir uma ajuda. 6 anos? Ele chegar até o profissional. Tem um estudo sobre isso. E pedir uma ajuda e até ele aceitar que ele precisa realmente, né? Porque... E tem também um estudo falando de a quantidade de vezes que ele inicia e interrompe um tratamento antes de realmente conseguir a estabilidade do peso. Tem o estágio da pré-contemplação. Contemplação tem até você aceitar... que aí a gente tem um movimento que não ajuda a gente, né? Até você aceitar que você precisa mudar, né? Demora. Sim. Demora. Você se olhar no espelho e falar, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Eu demorei para pedir essa ajuda porque eu achava que eu estava gorda, precisava ficar magra. E eu achava legal tomar diurético e laxante, aquilo ali estava me ajudando. Na verdade, estava me matando. Sim. Né? Então, você fica fazendo a manutenção da doença sem saber. Eu acho que você começou a falar do movimento que não joga a nosso favor, e eu acho isso muito problemático nas duas vias da internet. Porque, por um lado, a gente tem, de uns anos para cá, né? Tipo, a romantização de corpos, a valorização de corpos muito magros ou muito sarados. Aí, com o tempo, veio um outro movimento contrário a esse que fala, não, você tem que aceitar seu corpo independentemente do que ele é. Só que esse outro movimento que tem gente que chama de body positive, enfim, a gente não vai intitular, porque, né, mas a gente observa essas duas correntes na internet. Essa que fala, não, tudo bem você estar obeso, talvez dificulte a pessoa a virar a chave do, putz, isso é um problema, porque se tá tudo bem ou se é assim, não é um problema de saúde, né? Eu acho que, e eu, de novo, trazendo minha experiência, passei exatamente por isso. Eu fiquei por um tempo, eu lutei muitas vezes, e não sei se tem exatamente esse dado, né, de buscar o tratamento e, de fato, conseguir se tratar, mas de começar dietas. Tipo, geralmente, a pessoa gordinha é a que sabe de todas as dietas. Eu sei falar, de contar a caloria de tudo mentalmente, tudo a gente sabe, né, o que tem que fazer, às vezes não consegue colocar em prática. Mas o meu dilema foi, será que eu não tô sendo muito rígida comigo mesma de querer emagrecer? Será que não é melhor eu ficar do jeito que eu tô? E nessa, eu perdi de 2 a 3 anos sem me esforçar no emagrecimento, porque eu ficava consumindo esses conteúdos, do tipo, você é linda do jeito que você é, não lute contra o espelho, a balança... Contra o seu biotipo.
entra essa questão, né? Tipo, não, seu quadril... Eu tentava me defender. Eu tenho quadril largo, não é que eu tô gorda. A gente vai buscando argumentos pra não ir atrás do tratamento. Como você acha que as redes sociais influenciam, assim, na saúde mental das pessoas que ou estão com sobrepeso ou obesidade? Porque ao mesmo tempo que diz que o seu corpo você tem que ser amado do jeito que você tá, também te oferece muita dieta restritiva, que é que justamente faz a manutenção do paciente com compulsão alimentar, né? Se ele pega uma dieta restritiva, ele já não consegue nem se alimentar normalmente. Como é que ele vai fazer uma dieta restritiva? Ele não consegue. Sim. Então, a mídia, ela briga com a ciência, né? Ela não ajuda a gente. Porque você tem as duas leituras ali. Aceito o meu corpo, eu fico assim, doente. Ou eu também fico numa outra doença, né? Que é entrar... Bom, é bom explicar isso, né? Nem todo mundo que faz dieta vai ter um transtorno alimentar, mas todo mundo que tem um transtorno alimentar já fez uma dieta e já sofreu com isso, porque você não tem o controle, você regula a emoção através da comida. Sim. Né? E quando a gente está buscando uma perda de peso de forma responsável e principalmente de forma que a gente vai conseguir manter no longo prazo, a gente não pode pensar em restringir. A perda de peso ela tem que ser um déficit calórico pequeno todos os meses, que é para o teu cérebro não identificar que você está em escassez e alterar toda a química, o mecanismo desse ganho de peso. Porque se você, que está acostumado a comer, sei lá, X mil calorias todos os dias e resolve amanhã começar uma dieta e diminui isso pela metade, é evidente que você vai emagrecer. Você vai entrar num déficit calórico absurdo e você vai emagrecer. Mas você não vai conseguir manter, porque o teu cérebro vai achar que você está em escassez, ele vai diminuir o seu hormônio da saciedade, ele vai aumentar o seu hormônio da fome. E, assim, no longo prazo, você não vai dar conta. Esse negócio de falar para uma pessoa que está acima do peso que é falta de vergonha na cara ou que é falta de esforço, é só comer menos e se movimentar mais, não sei o quê. Não basta. Existe todo um mecanismo fisiológico funcionando para defender o maior peso que você já teve na sua vida. Isso é comprovado cientificamente, né? Então, o corpo, o cérebro nosso, ele quer garantir a nossa preservação. E se ele identifica que você está em escassez, ele vai tentar te proteger de toda forma, ele vai deixar você com o teu metabolismo mais lento. Então, gente, fazer dieta muito restritiva é um tiro no pé, porque já está comprovadamente assim que no momento que você para de restringir, você recupera todo o peso que você ganhou e muitas vezes você excede o peso que você ganhou. E uma das... tem até essa pesquisa aqui que eu achei sensacional. Uma das maiores causas de obesidade infantil nos Estados Unidos hoje, de crianças e adolescentes, é participar daqueles clubes de férias de emagrecimento. Oxi, crianças? Crianças e adolescentes. Sabe, tipo acampamento de férias? Só que voltado para emagrecimento. Eu não sabia voltado que para tinha. emagrecimento. E aí, o que acontece? A criança passa lá o dia inteiro, né? Se movimentando, e numa restrição calórica durante 3 semanas, 1 mês, que seja. Obviamente, ela vai perder muito peso. Voltou Só que ela pra volta casa. para casa, ela ganha todo o peso que ela perdeu e ela excede. E isso faz as pessoas ficarem nesse efeito sanfona, que é muito difícil da gente conseguir controlar e manter no longo prazo. Então, um emagrecimento saudável, de forma que você não vai sofrer, né, com restrição intensa e que você vai conseguir manter, é um emagrecimento que você vai estar sendo acompanhado por um endócrino, por uma nutricionista, que ela vai calcular o teu déficit, que não pode ser lá mais que 300 calorias por mês, né? Que seja... porque não tem como a gente manter. A ciência já mostra para a gente que a manutenção do peso perdido ela é muito mais difícil do que a perda de peso em si. E aí tem o Bruno Halpern, que fala, conta o que você me disse. Que a manutenção de peso é igual andar numa escada rolante ao contrário, né? Porque é você tentando... Seu corpo vai tentando voltar ao seu set point, ao seu peso inicial. O set point é o teu peso maior da vida, né? Que é o... Ele vai tentando voltar e você vai brigando contra. Né? Então, Sim. O que eu sempre falo, né? Eu tenho um grupo de obesidade online no Zoom, enfim, que é como a endocrinologista. E a gente sempre fala que tem que ser uma mudança como um todo, né? Não tem que ser uma dieta, projeto verão. Tem que ser um projeto vida. Sim. Você tem que mudar a forma como você regula a sua emoção, você tem que ter uma rotina de exercício físico, tem que mudar tudo. Não é só, eu vou emagrecer ali porque eu tô doente. Normalmente, eu sempre falo, ninguém emagrece porque tá doente, né? Isso não ajuda, né? Você tem que se apegar numa coisa mais
Eu não sei, eu pelo menos quando me sinto acima do peso, eu penso em coisas que vão me fazer de fato me mover, né? Correr, porque atrapalha, né, gente? Não adianta. Não existe a obesidade saudável, né? Eu até falei, a gente estava até conversando agora. Como é que você vai fugir de um assalto? Como é que você vai correr? Você precisa correr, pular uma janela. Como é que você vai fazer isso? Mesmo com seus exames saudáveis? Você não consegue. Sim. Não tem mobilidade, então... Sim. Desculpa, qual que é o argumento que a gente dá quando a gente vê, por exemplo, dançarinos que são gordos e falam, não, mas eu consigo dançar, eu consigo pular corda. Não, mas super consegue, né? então a gente vê vídeos e eu tudo. acho que é até um argumento do tipo, olha, eu estou me exercitando, meus exames estão bons, então... Mas, por exemplo, vou deixar um question mark aqui para vocês. Vocês já viram idoso obeso? Um idoso, bem idosinho assim, obeso? Mulher? Calma. É tipo um pensa. filhote de pomba que a gente Pensa. nunca viu? Não, nunca vi. A gente estava falando isso agora, não tem Por que como. vocês acham isso? Não chega, né? Porque Morre antes. acúmulo de gordura no corpo. A pessoa morre Inclusive, antes. a maioria dos carinhas que chegam lá na vida centenária Magrinhos. são fininhos, piquiticos, né? E assim, não é porque a pessoa emagreceu depois de velha, é porque as pessoas obesas não chegaram na velhice. Gente, que coisa pesada. Eu acho que esse é Nunca tinha um reparado. fator muito importante, né? A gente atrelar. Porque várias pessoas que vêm com esse argumento de questionar se de fato é uma doença, não é. Eu acho que tem a literatura mostra de forma muito consistente que existe uma associação entre diminuição na mortalidade. Aliás, a diminuição na idade média de vida das pessoas que estão obesas. Então, acho que isso é um dado muito importante a gente considerar. Mas enquanto vocês iam falando, eu fui anotando várias coisas que eu acho importantes, assim. Vocês estavam falando sobre alguns dos desafios, tanto no ambiente familiar, e vocês citaram a obesidade infantil, né? E eu acho que um dos argumentos também das pessoas que têm dificuldade de emagrecer, assim, é muito comum ouvir, tipo assim, mas na minha casa todo mundo come bolo, nananã, e como que eu vou fazer? Porque a oferta tá ali na minha frente, é mais difícil. Ou, mas no meu ambiente de trabalho, todo dia levam bolacha, levam chocolate. Então, assim, o ambiente às vezes favorece que a gente engorde. E como que a gente lida com isso, assim, né? Qual é a relação do ambiente com a obesidade e quais seriam, talvez, estratégias para adotar isso? Já que desde a infância acho que é mais difícil ainda, né? Porque se o pai não muda, a criança tá só sendo... A criança come o que está sendo servida para ela, né? A gente tem essa coisa do come até o fim. Não pode deixar nada no prato. Chorou, come. Não, tá triste, come. E a gente tem uma coisa que a gente aprende... e a gente até reproduz. Porque, gente, eu reproduzia isso com os meus filhos, né? Do tipo, só vai comer a sobremesa se comer tudo. E aí a sobremesa vira o prêmio. A gente cria uma relação do tipo, eu vou comer porque eu mereço. E a salada vira tipo castigo. Então, se você não comer a salada, se você não comer a salada, você não ganha sobremesa. Então, a salada virou tipo a condição ruim que eu preciso fazer para eu poder ganhar o doce, que é o meu prêmio aqui, que é o meu merecimento da coisa, né? E a gente vai criando essas associações do tipo, come tudo, senão você não pode levantar da mesa. Sendo que, às vezes, a pessoa já tá, né? A criança já tá saciada e a gente ensina para ela que ela precisa, tipo, forrar, né? Enfim, tudo isso está errado, né? As pessoas precisam começar a respeitar mais esse Os sinais instinto, de saciedade, porque né? nós, seres humanos, a gente nasce com o instinto de saciedade muito apurado. Por exemplo, a criança está mamando no peito. A hora que ela está saciada, ela tira a boca do peito e ela para de sugar. Né? Ela não fica, tipo, mamando enquanto tem leite e vem, né? Chega uma hora que ela mesma desgruda. Só que a gente vai perdendo essa capacidade de identificar a nossa saciedade por conta dessas crenças de alimentação que a gente tem ao longo da nossa vida quando a gente é criança. Tipo, que bolacha é prêmio ou coisa do tipo. E aí, quando às vezes acontece, né? Do tipo, mas meu filho não come legume, ele só quer saber de Mac. Ele vai no McDonald's sozinho. Quem com compra 4 anos Mac de pra idade, ele? vai no drive-thru e Experimenta não comprar Mac pra ele. cartão de Eu crédito, garanto criança. que ele não vai passar mais de 24 horas em inanição porque não tem um Mac. Vai chegar um momento que a fome física vai fazer ele comer o pepino, o arroz com Mas feijão. posso fazer uma pergunta disso? Eu tenho uma colega minha que tem um filho pequeno e tem uma seletividade alimentar muito grande. E ela sofre com isso. Mas eu aí, tipo, Tari? Porque aí é uma doença, né? Então você pode falar sobre isso também, mas espera. Ele tem... desde que ele parou de tomar mamadeira, leite, etc. Eu não sei, eu sou muito ruim com o universo infantil, então eu não sei os termos. Mas enfim, ele parou de se alimentar de leite. E aí, pra introduzir alimentação sólida, já foi muito difícil. E aí, por exemplo, na escola ele não comia, com a babá ele não comia. E aí ela fala isso, tipo, ele só come pão e bolacha.
Mas aí a recomendação é você não dar nada e deixar a criança passando... E ela como mãe, assim, né? Me mostra... Eu não sabia como que orientar, mas a aflição de uma mãe de, assim, quantas horas essa criança vai ficar sem comer até que ela aceite um alimento que não é tão palatável quanto pão e bolacha. De fato, você deixa a criança sem nada? Como é que funciona isso? Assim, crianças saudáveis, se não for o caso de um TARI, que precisa de um acompanhamento mais de perto, obviamente... O que é TARI? Vamos... TARI é transtorno alimentar restritivo e evitativo. É uma coisa bem grave, assim, bem específica mesmo e precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né? E o que caracteriza o TARI? São crianças extremamente seletivas que não toleram certos determinados tipos de alimentos, seja pela cor ou seja pela textura. Tem medo, né? Às vezes o leque de alimentação dessa criança é tipo um único ingrediente, por exemplo, ela Tipo, só só come batata. batata, por exemplo, entende? Então, e a criança precisa variar, né? Precisa de outras fontes de nutriente, enfim. Então, tirando essas questões, eu lido com a questão alimentar, por exemplo, lá na minha casa, eu tenho 2 filhos. É óbvio que se eu perguntar para eles, vocês querem comer aqui um legumes grelhado com bife, não sei o quê, ou vocês querem japa, sei lá, Pizza Hut? O que vocês acham que eles vão querer? Gente, é uma coisa óbvia, né? Então, não é raro acontecer na minha casa deles falarem, mas hoje é isso. Eu falo, mas não tem outra coisa. Não. Tipo, é o que tem. Ou vai comer isso, ou não vai comer outra coisa. Mas e porque eu quando não eles vou eram pedir um iFood. pequenininhos? Mas sempre foi assim. Eu entendi Sempre a sua foi pergunta. assim. Eu tô imaginando a aflição de você ver a criança chorando, tipo, eu não vou comer. Eu acho que isso entra um pouco naquela questão Instintivamente, a pessoa não vai morrer de fome. Sim, Sim, mas é que aí Mas passa pela mãe tolerar Claro. a situação desconfortável de ver a criança passando fome E tem outras estratégias. Por exemplo, meu filho só quer nuggets do Mac. Gente, pega um peito de frango, coloca no processador com uma fatia de cebola, uma batata cozida, bate tudo aquilo e põe no air fryer ou põe no forno. É peito de frango com batata que aquela criança está comendo, tipo, é um nuggets. Talvez, então, saudável, uma não opção seja industrializado. transformar o alimento que ela acha mais que assim, também o ideal seria não ter sido introduzido o alimento tão cedo, talvez. Mas assim, já que existe esse problema, talvez contornar fazendo receitas que imitem, né? Sim. Eu queria também perguntar, Maria, outra coisa, tem essa questão familiar, de criança, mas vocês também começaram a falar sobre que existe uma fase do emagrecimento que é a perda de peso e existe a outra que é a manutenção. E eu já tive 3 vezes ao longo da vida, já perdi 20 quilos e ganhei de novo esses 20. E assim, e a endocrinologista falava pra mim, a manutenção é a fase mais difícil. E eu falava, duvido, mais difícil do que passar fome, não sei o quê. Porque meu déficit calórico na etapa de perda de peso é maior e na manutenção é um déficit, enfim, quase não tem, ou é menor, enfim. E aí, existe, então, a Camila passou um pouco sobre isso, mas eu queria te ouvir mais ou menos assim, de fato é uma fase mais desafiadora a manutenção? Você vê isso nos seus pacientes? Tem alguns motivos, né, por isso. Quando você está no processo de emagrecimento, você tem uma motivação externa, né, que as pessoas vão te falando. Nossa, você emagreceu. Tá você tá bem, tá bonita e tal. Quando você chega no seu peso, ninguém mais fala isso porque já se acostumaram com a sua perda de peso. Então, você já não vai ter mais a motivação externa, né? E eu acho que você dá uma relaxada também. Você dá uma relaxada, você perde o automonitoramento. Vários pacientes perguntam para mim, mas eu vou ter que fazer isso pela minha vida inteira? Aí eu falo, se você tem uma flor em casa e você deixar de regar, o que acontece? A flor morre, né? Então, as pessoas perdem o automonitoramento, elas deixam de se vigiar e começam a voltar aos comportamentos antigos. Sim. E ali, do lado de fora, ela deixa de ter a motivação externa e a interna, né? Extrínseca e intrínseca. Ela tem que buscar a motivação intrínseca e não perder o automonitoramento. Por isso que a gente fala uma mudança como um todo, né? No estilo de vida. Porque, senão, de fato, você vai fazer uma dieta restritiva, você não vai aprender a se alimentar. Você vai aprender a se alimentar para emagrecer, ponto. Você não aprendeu a gostar daquele alimento, a ter prazer. Lógico, comer, gente, macarrão na manteiga, com nuggets é delicioso. Mas você tem que se olhar no espelho e ter um prazer de se ver saudável. Não estou propagando anorexia aqui, não, pelo amor de Deus, né? Sim. Antes que falem que não pode, a pessoa não é feliz magra, é óbvio que a pessoa mais magra no espelho, ela vai se gostar mais. Sim. Né? E vai estar mais disposta, né? Enfim, eu acho que melhora tudo. Essa frase pode ser problematizada, Vai ser talvez, aqui. em vários níveis. Mas, assim, eu também acho muito hipócrita a gente achar que, assim,
a pessoa... Eu não conheço, e eu posso falar da minha história de vida estando mais gorda ou mais magra. Eu já tentei lutar contra o fato de que, quando eu estou mais magra, eu estou mais feliz. Mas não dá, assim, é meio que... Se eu estou olhando no espelho, eu estou acima do peso, eu me prefiro magra. Não estamos dizendo que é impossível que a pessoa seja feliz e acima do peso. Não, em alguns casos acontece. Mas eu acho que... culturalmente, a gente foi ensinado a isso. E até biologicamente, esse aspecto de mais disposição, mobilidade. Eu sinto, com esses 20 quilos, que não é tanto assim, tem gente que perde e ganha muito mais. Mas assim, eu lembro de ser uma pessoa mais chata e reclamona. Por exemplo, eu morava numa casa que tinha 2 andares. Aí minha mãe falava, busca um negócio lá no carro. Era um parto. Assim, eu pensava, nossa, eu tenho que buscar lá. Eu ficava reclamando de todas as pequenas coisas do meu dia a dia. Quando eu emagreço, descer uma escada, subir uma escada é uma tarefa muito mais simples. Então, eu acho que eu fico, assim, reclamona mesmo quando eu tô mais acima do peso. Infeliz, sabe? Sim. De uma forma generalizada. Mas você sabe que eu acho que existe um pouco de preconceito das pessoas no geral... Quando alguém diz assim, eu quero emagrecer para ficar mais bonita. Ai, mas então você está dizendo que pessoas gordas não são. E aí, o que as pessoas que estão mais gordas aprendem? Não, eu preciso dizer que eu quero emagrecer pela minha saúde. Porque parece que emagrecer porque eu quero me sentir mais bonita é uma futilidade. E a gente vê isso na clínica. Às vezes chega uma pessoa obesa ou com transtorno de compulsão alimentar, né? Que tem ali obesidade também associada. E o discurso, no começo, enquanto a gente ainda não tem vínculo, é assim, eu quero ter mais disposição para meus filhos, né? Eu quero ter mais saúde e blá, 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 blá. Chega lá na 5ª sessão, ela fala, cara, eu quero entrar numa calça 42, eu quero me sentir bonita, né? Exato, eu quero correr de top, eu quero ficar bem. O verão tá chegando, eu quero poder usar biquíni, não maiô, com uma canga enrolada. Tipo, tá tudo bem, mas se for pela estética também. Tem muito psicólogo que cai nessa cagada de falar, mas você está lindo do jeito que você é. Por que você... Sei lá, se a pessoa chega e fala, eu quero emagrecer. E você olha, bom, não tá acima do peso, não tá... Se não é um transtorno, se não constitui um transtorno, por que ela não pode querer? Nossa, posso colocar outra polêmica na mesa? A gente vai ser muito cancelada. Talvez. Eu fiz acompanhamento com uma psicóloga e eu fui tratar o emagrecimento. E eu busquei uma psicóloga especialista em emagrecimento. Ela depois virou minha amiga, eu não passo mais com ela, mas ela falou, o simples fato dela dizer sou psicóloga especialista em emagrecimento gerou muito problema pra ela. Você tem esse problema também? Porque você não pode querer trabalhar essa demanda? Como que as pessoas falam? Primeiro, o psicólogo clínico, só por ele cobrar a consulta, né? Ele já é criticado. Começa daí, né? Você tá ganhando dinheiro em cima da dor. De pobreza, né? Na verdade, a gente estuda pra caramba, trabalha, se embasa em ciência, investe e não pode querer cobrar pelo trabalho. Você fala que é emagrecimento, já te olham como você tá cobrando para adoecer as pessoas. Você tá cobrando e, na verdade, né, aí a ambivalência de novo, né? Porque a obesidade é uma doença. Você faz o que com uma pessoa obesa? Você emagrece a pessoa obesa de forma saudável. Na verdade, você vai ensinar ela a regular as emoções de outra maneira. Que não seja com a comida, né? Porque a comida não pode ser o único prazer da sua vida. Sim. Eu tenho uma pergunta, que eu não sei a resposta. Eu acho que eu sei, mas seria chute. Eu já ouvi muito o discurso do tipo, eu não como muito, eu não sei porque eu não emagreço. Mas é possível também. Então. Sabia que comer pouco às vezes engorda? Não, mas sabe a coisa do eu sou assim, meu biotipo é assim. Isso existe? Eu tenho uma resposta para você, tá? A obesidade também tem, isso não tá na literatura, tá? Essa é pela minha experiência. Também existe uma distorção de autoimagem, tá? A pessoa, quando ela engorda muito, ela tem um ponto que ela para de se olhar no espelho. Então, ela se registra com 10 quilos a menos, tá? Então, ela começa a usar roupas largas, ela começa a não se olhar mais. Como eu cheguei nesse ponto quando cheguei no perde o autocuidado, inclusive, é muito importante, depois eu entro nisso. Ela perde o autocuidado, ela vai perdendo. E ela perde também a referência do tamanho de comida que ela coloca no prato. Então, por isso, quando a gente está fazendo esse trabalho de emagrecimento com o paciente obeso, a gente pede foto do prato. Porque ele está convivendo com pessoas que provavelmente estão comendo muito, 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 muito. E ele não acha, nossa, mas doutora, eu não como muito. Falei, eu acredito que você esteja vendo que você não come muito, mas você perdeu a referência. Como você perdeu a sua referência no espelho também. Você não se olha. Você parou de se olhar. Qual foi a última vez que você olhou pelado antes de tomar banho? Não me olho há 5 anos. Só uso roupa larga, estou isolada em casa.
Mas às vezes tem a ver com a densidade calórica do que ela está escolhendo comer. Por exemplo, mas eu comi só 3 paçoquinhas. Nossa, é o equivalente a, sei lá, É um 80 tipo assim, uvas. gente, é 3 paçoquinhas desse negócio. Se você pega a quantidade de caloria que tem ali, você consegue comer um pão francês com 2 ovos mexidos, uma maçã e um copo de café. Que, assim, é um volume muito maior. Mas daí você pensa, cara, eu não vou fazer uma refeição completa com líquido, 2 ovos, pão, imagina. Eu não vou comer pão e uma maçã. Eu prefiro comer só 3 paçoquinhas, porque a impressão que dá é que ela está comendo um pouquinho. Mas aquilo tem a mesma quantidade calórica de uma refeição completa que manteria ela saciada por muito mais tempo, porque não vai dar pico de glicemia, enfim. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa come pouco, mas se ela não selecionar direito o que ela está comendo, se ela comer alguma coisa, por exemplo, que seja rica em carboidrato, em açúcares, né? Porque da goela para dentro, gente, não importa se você comeu um bombom ou se você comeu macarrão. Não importa se é doce ou salgado. Alguns alimentos vão virar açúcar. Não importa se tinha açúcar refinado ali, né? Então, quando você come só açúcares, né? Farinhas, amidos e açúcar mesmo, doce, o seu corpo vai metabolizar aquilo como açúcar igual. Né? Mas eu não estou comendo nada de doce. Está se entupindo de macarrão. Você está comendo açúcar do mesmo jeito. O que acontece quando você come só carboidratos, né? Você tem pico de glicemia. E aí isso não te alimenta. Meia hora depois você vai estar morrendo de fome de novo. O teu organismo, ele sempre vai priorizar usar o açúcar do alimento que está entrando, em vez de usar o açúcar que está estocado em você. A prioridade é sempre usar isso. Então, a gente não dá para o nosso corpo a oportunidade de usar a nossa própria gordura como fonte de energia, porque a gente passa o dia inteiro beliscando. Mas é coisinha pouca. É só um negocinho. Só uma paçoquinha. Né? Só que daí o que você está fazendo? O teu corpo precisa de energia, ele vai usar a energia daquilo que você acabou de comer, não a energia que está estocada no seu corpo. Entende? E aí, quando você prioriza a alimentação mais proteica, né? Com mais legumes, mais frutas, mais proteína. O ideal é que a gente consiga colocar proteína em todas as nossas alimentações, porque é a proteína que sustenta. Aí sim, se a gente não está o tempo todo dando açúcar para o nosso corpo queimar como energia rápida para o nosso dia a dia, ele começa a se sentir mais saciado e quando ele precisar de energia para subir, descer uma escada, fazer um negócio, ele vai usar a gordura que está estocada na gente. A gente vai dar para ele a oportunidade para usar a gordura nossa como fonte de energia para a gente poder fazer as coisas. Então, às vezes, não é assim, tipo, o quanto comer. É o que comer. Entende? E eu acho que até existe uma super simplificação do tipo... Alguns profissionais eu vejo falando assim... Mas, e até da nossa parte, né? Uma presunção de que a gente sabe que, para emagrecer é só fazer déficit calórico. Você simplesmente tem que comer menos do que você gasta, você tem que se exercitar e comer menos. Mas o que você está comendo? Qual é a qualidade daquilo que você está comendo? Qual é o nível de gasto energético que cada pessoa tem, né? Por isso que, às vezes, a equipe multiprofissional... Vocês comentaram um pouco sobre isso, que você trabalha como endócrino, né? E que... não tem como, às vezes, né? Só o psicólogo cuidar dessas questões, porque talvez ele não tenha essa informação sobre a densidade calórica dos alimentos. Então, como é importante, né? Que tenha um nutri, um endócrino. E também acho que, enquanto eu falo isso, eu já penso, meu Deus do céu, é um tratamento muito caro e muito... que demanda muito esforço, né? Porque você tem que estar na sua consulta com o seu psicólogo, fazer o que o seu psicólogo fala, no seu endócrino, no nutricionista, talvez no educador físico. Quando você vai ver, né? É um bolo de coisas que é muito complexo. Não seria mais fácil a gente ter isso na nossa educação, né? A gente ter isso na escola. Ninguém aprende como comer, isso. né? É básico, assim. O que é, né? O que é, como é que se alimenta, o que engorda, o que emagrece. Posso trazer um dado bem alarmante? Pode. Pode. já tá host aqui. Claro. Olha só. O Atlas Mundial da Obesidade de 2022, publicado pela World Obesity Federation, prevê que 1 bilhão de pessoas serão obesas em 2030. Tá? Isso é quase 18% da população total adulta. E aí, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, estabeleceu uma meta para frear o crescimento dessas taxas de obesidade, só que já se sabe que essa meta não vai ser alcançada, porque os números não param de crescer. Então, a obesidade no Brasil cresceu 72% nos últimos 13 anos, segundo o mapa da obesidade. E aí, respondendo a sua primeira pergunta, né, do por que a obesidade é um problema de saúde, né, porque está associada com diabetes tipo 2, hipertensão, mais risco cardiovascular, enfim.
É um problema social, porque existe um estigma, né, da obesidade. Então, as pessoas costumam associar a obesidade com pessoas mais preguiçosas, mais lentas. Existem até estudos que pessoas obesas têm menos chances em processo seletivo, enfim, né? Eles são desencorajados também a buscar tratamento, porque ficam nessa de, é falta de força de vontade, é falta de vergonha na cara, e aí eles ficam tipo, porra, então eu vou tentar sozinho, e daí vai para uma dieta muito restritiva, fica naquele efeito sanfona e entra naquele dado que a Maria trouxe, de que às vezes demora 6 anos até que ela entenda que realmente precisa de uma ajuda especializada. E é um problema econômico também, de saúde pública, porque, né, os custos relacionados com a obesidade entre os anos de 2015 e 2021, segundo a nossa agência Brasil, foi de 4,8 bilhões. Tanto custos diretos, né, com a utilização do sistema de saúde, enfim, tanto ambulatorial quanto hospitalar, mas também exames laboratoriais, radiológicos, medicamentos e os custos indiretos, por exemplo, eles citam aqui os dias perdidos no trabalho. Uhum. Então, é um problema. E ainda assim, a comida mais barata que tem no mercado é o miojo. Então, mas isso também é um problema. Os ultraprocessados, né? Eles são mais baratos do que comida saudável, gente. É um Isso é dado. complicado. Mas também tem essa história, assim, né? De que, comer saudável é muito caro. Nossa, Não. eu E discordo aí- tanto disso. então, não e sei aí- se é porque, sei lá, eu sou vegana, então já tem aquilo eu já não consigo comer. Gente, eu como tão bem. E assim, eu não gasto mais do que... arroz, feijão, legume, soja, né? Então, assim, Mas olha lentilha... só, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Agora a casa cai. Aqui, tá? Nesse livro aqui, que nos Estados Unidos, se alimentar saudável já é mais caro do que se alimentar ultraprocessados. Eu acho que nos Estados Unidos você vai comprar uma banana, é coisa de, sei lá, uma banana, $1. É um negócio maluco, assim, né? E o ultraprocessado, ele tá cada vez mais barato. Porque o que ele é? Farinha, corante... Milho, tudo tem tipo... milho. É o descarte, entendeu? Ninguém faz propaganda de banana, né? Coma banana. Sim, né? porque existe toda uma indústria que se retroalimenta. Mas só para trazer o dado do custo, eu puxei esse custo aqui, né? O aspecto financeiro que afeta a alimentação, quando a gente vai falar de segurança alimentar, enfim. E nem todo mundo tem acesso a uma comida de qualidade, né? E gente, quando a gente vai parar para pensar... Pensa uma mulher, mãe de família, sei lá, a pessoa que provê em casa, que precisa sair de casa às 5 horas da manhã, pegar 3 ônibus, passa o dia inteiro trabalhando, Sim. e aí chega no final do dia. Você acha que ainda que fosse muito mais barato, você acha que essa mulher ela tem condições físicas, emocionais e tipo, energéticas, talvez, de ir para a boca do fogão e preparar uma refeição saudável? Cara, ela vai abrir um pacote de qualquer coisa porque ela só quer se alimentar e dormir. Mais fácil. Ela tá tão exausta que é muito mais fácil simplesmente enfiar um troço pronto no forno, né? Sim, Então, total. a insegurança alimentar, ela é muito... o buraco é bem mais embaixo mesmo. Mas tem um artigo... Aqui, ó. O que esperar do preço da comida saudável ao longo do tempo, e pegaram o Case Brasil, tá? Pegaram os dados aqui nossos brasileiros. E aí, o que ele fala? Que alimentos saudáveis recomendados pelo nosso guia alimentar, que está lá no Ministério da Saúde, enfim, eles vão se tornar mais caros do que alimentos não saudáveis a partir de 2026. Ah, mas Quando o que preço coisa. dos dois grupos vai se igualar. E as estimativas mostram que até 2030 a previsão é que os preços de alimento in natura ou minimamente processados continuem crescendo, enquanto o preço de ultraprocessados decrescem. Eu tenho uma dúvida, não necessariamente ligada a esses dados que, né, fazem a gente refletir muito sobre isso, mas sobre por que os alimentos ultraprocessados, geralmente mais palatáveis, são aqueles que vêm quando a pessoa está num craving, por exemplo, numa fissura. Porque também a gente não entrou tanto nessas definições, né? Do que é dependência de comida, do que é transtorno alimentar, do que... Tem várias... mas eu acho que, de modo geral, a gente pode colocar assim que, tendo uma pessoa transtorno ou não, quando você teve, por exemplo, uma pessoa que passou um dia inteiro no trabalho, teve uma semana super estressante, quando você chega em casa, você fala, nossa, eu mereço um docinho. E o que você deseja é quase que físico, né? Fisicamente, você sente vontade de comer um chocolate, um Eu bolo. mereço um brócolis, Você não né? merece um pepino. Gente, você merece um pepino, a gente já tem o dia... Pepino a gente já tem, né, o dia inteiro pra lidar. Você não quer um pepino quando você chega na sua casa. Você quer uma coisa que geralmente é ultraprocessada e super palatável. E por
por que quando a gente quer... E mesmo em episódio de compulsão alimentar, falando por mim, primeiro eu vou começar pelas coisas mais, ou açucaradas, ou, enfim, farináceas, etc. Depois, se eu tiver no meio do episódio acabar tudo de bom no sentido palatável que tem na minha casa, eu apelo para outros alimentos. Mas por que explica isso, assim?